Olá a todos, eu sou Érica Oliveira de Lima, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, sob a orientação do professor doutor Wilson Lopes Lázaro, e venho como apresentação para a 16ª Semana da Biologia, com a temática Diversidade Funcional Zooplânctônica em Áreas Úmidas, uma revisão bibliométrica. Introdução. As áreas úmidas são de suma importância para os serviços ecossistêmicos e, consequentemente, para a sociedade. Essas áreas elas são detentoras de grande biodiversidade. Nesses ecossistemas aquáticos, as comunidades zooplânctônicas são importantes e indispensáveis no fluxo e transferência de energia, nos mecanismos de integração e na composição e estrutura da cadeia trófica, porque eles agem como elos entre produtor primário e consumidores superiores. E ainda, eles agem não só na dinâmica da comunidade, mas em todo o metabolismo límnico. São organismos que estão em sintonia com os fatores físicos, químicos e biológicos. E a diversidade funcional, ela vem como um índice a fim de mensurar essas características funcionais desses organismos, que reflitam o uso de recursos e o papel funcional destes no ecossistema. Então, a diversidade ela vai ser baseada nas características funcionais da espécie presente em uma comunidade e os traços funcionais, eles vão definir as espécies em termos de seus papéis ecológicos, Então, como eles interagem no meio ambiente com outras espécies. Então, a classificação funcional das espécies, ela aumenta a capacidade de prever como as mudanças graduais, e mudanças mais pontuais das condições ambientais afetam toda a comunidade, dentro do contexto ambiental. Aqui são alguns exemplos de grupos de organismos zooplânctônicos. Aqui nós temos um rotífero e um copépoda. Para mensurar os traços funcionais, então, é utilizado algumas características, como o tamanho do corpo, alimentação, habitat, entre outros, a fim, então, de identificar essas características dos grupos funcionais e ainda, dentre eles, os indivíduos que desempenham o papel dentro da comunidade. Então, o objetivo foi realizar um levantamento bibliométrico de artigos sobre a diversidade funcional do zooplâncton, utilizando a metodologia, por meio do periódico CAPES, a base de dados e Science Direct, Web of Science e Scopus. Para isso, dentro das bases, foram utilizados os descritores Wetlands and Functional Diversity, or Functional Groups, and Zooplankton. Dentro das bases foram utilizados os filtros de ano de publicação. A pesquisa foi feita em cima de título, resumo e palavra-chave. Para a filtragem mais específica, foram consideradas as bibliografias que tinham os termos diversidade funcional, grupos funcionais, traços funcionais, áreas úmidas ou pulso de inundação, variáveis liminológicas e ainda rios e lagos. Os resultados obtidos a partir da análise bibliométrica registrou 134 trabalhos acerca da temática, entre os anos de 2010 a 2021. Destes, 35 artigos eles foram selecionados após o processo de filtragem, sendo desconsiderados aqueles que não atendiam aos critérios de seleção. Então, aqui nós temos uma tabela mostrando o resultado de número de artigos encontrados nas bases, o resultado total dos artigos encontrados, e em B, a gente tem a questão após filtragem, a quantidade de artigos que se tornou utilizados. Aqui mostra os resultados através dos termos em porcentagem que são utilizados dentro dos trabalhos. Então, destacando, grupos funcionais são os termos mais utilizados, diversidade funcional e ainda os tipos funcionais, os traços funcionais. A questão de lagos é mais presente as pesquisas e ainda as variáveis liminológicas são muito presentes em todos os trabalhos. No Brasil, nós tivemos poucos trabalhos, somente 5 foram feitos utilizando a diversidade funcional. Conclusão. O conhecimento sobre a diversidade funcional do zooplâncton é fundamental para o entendimento dos processos ecossistêmicos,
uma vez que estes organismos são elos na cadeia trófica, e a nossa revisão ela aponta a necessidade de mais pesquisas frente a essa temática, principalmente no Brasil, levando-se em consideração o número de trabalhos encontrados nas bases utilizadas. Aqui são nossas referências bibliográficas. Obrigada a todos pela atenção. Até a próxima.